Eu indago ao representante do Ministério Público junto à Corte, procurador Demóstenes Trias Albuquerque, se deseja manifestar-se neste momento. Senhor presidente, o Ministério Público neste momento ratifica já o que colocado nos autos pela representante do Ministério Público, doutora Cláudia, no sentido de que deve ser sim conhecida essa representação. Cabe apenas ressalvar que nesse momento se está examinando apenas a admissibilidade, se está entrando ao mérito se é procedente ou não o que é alegado pelos representantes. Nesse ponto, eu entendo, diferentemente do que colocou a unidade técnica, de que há indícios de que pode ter havido uma má utilização da cláusula de barreira para fins de permitir e ensejar contratações temporárias em desacordo com a lei. Então, nesse ponto, senhor presidente, sem maiores delongas, o Ministério Público e o Tribunal, neste momento, conheça da representação, a fim de que seja examinada essa questão, se houve ou não houve, eventualmente, um desvio na utilização da cláusula de barreira e que esteja ensejando, inclusive, irregularidades na realização de contratações temporárias por parte da Secretaria de Educação. Ouvido o Ministério Público, eu passo a palavra ao doutor Ulisses Borges de Rezende, esclarecendo que nos termos do artigo 60, parágrafo 2º do Regimento Interno, Vossa Excelência disporá de 15 minutos para proceder à sustentação oral de defesa à hora requerida. Muito sucesso. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo representante do Ministério Público, doutores secretários, demais servidores da Casa, excelentíssima senhora conselheira, excelentíssimos conselheiros, excelentíssimo relator, excelentíssimos deputados aqui presentes, excelentíssimos colegas também presentes, senhoras e senhores, professores, professoras. Antes de mais nada, senhor presidente, gostaria de dizer que para mim é uma honra muito grande voltar à tribuna dessa Igreja Corte e gostaria de inicialmente enaltecer a cordialidade com que sempre somos recebidos nessa casa. Agradeço na pessoa de Vossa Excelência o tratamento que todos nós sempre recebemos aqui. Na verdade, senhor presidente, depois do minucioso relatório lido pelo excelentíssimo relator e do pronunciamento do excelentíssimo representante do Ministério Público, seria absolutamente despicienda a nossa palavra dessa tribuna. Mas não poderia deixar de enaltecer que esse é um momento histórico, não só para essa Egrégia Corte de Contas do Distrito Federal, mas como para a própria história do Distrito Federal. Evidentemente, estamos em sede apenas da apreciação quanto à admissibilidade, mas não há como se tratar da admissibilidade sem que transpassemos alguns argumentos que são de ordem de mérito. Efetivamente, o que me chama mais atenção, e para mim é uma honra muito grande estar aqui representando não só esses professores, mas também os excelentíssimos parlamentares que assinaram a representação. Eu tenho mais de 30 anos de advocacia, excelências. Eu não presenciei nenhuma vez que a unanimidade dos parlamentares, os 24 parlamentares, se dirigissem não só a essa Igreja Corte de Contas, como qualquer outro órgão da administração ou do Poder Judiciário, para, em conjunto, fazer um requerimento como esse. Acho que isso tem um significado simbólico de altíssima relevância. Primeiro, evidencia a importância da matéria. Suas excelências que se dispuseram a colocar os seus nomes à disposição para representar a sociedade brasileira e que representam com tanto denodo e com tanta competência, têm um sonho como todos nós aqui presentes, eu tenho certeza que todos que integram esse egrégio tribunal. Nós todos sonhamos em entregar aos nossos filhos e aos nossos netos uma sociedade melhor do que aquela que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos avós, que também fizeram grandes esforços para chegarmos a esse momento histórico do processo civilizador que nós todos vivenciamos. E, efetivamente, senhor presidente, o segundo significado para que os 24 deputados e mais os representantes dos professores viessem buscar essa corte é também uma evidência do elevado papel de importância enorme
que tem essa corte para todo o Distrito Federal. Nós todos estamos aqui enaltecendo o papel dessa corte como órgão externo de fiscalização dos atos da administração pública e que tem prestado tanto serviço ao Distrito Federal e que mais uma vez é convocada e, aliás, já estava trabalhando essa matéria, mas os resultados do trabalho de Vossas Excelências poderão repercutir nas gerações futuras. E a questão, ela se torna de simplicidade franciscana, porque, efetivamente, nós, hoje, oscilamos entre a 8ª a 5ª maior economia do mundo. Mas não chegamos ainda ao primeiro mundo. Todos os sociólogos, todos os historiadores, todas as pessoas que são experts nesse assunto apontam. Só há um caminho para que o Brasil se torne a potência a qual ele está destinado realmente a ser, que é a educação. Não tem outro caminho. Isso tem um peso tão grande, senhor presidente, que o Constituinte de 88, ele foi absolutamente claro ao determinar que 25% da receita, seja tributária, seja de transferências do Distrito Federal, tenha obrigatoriamente que ser gasto em educação. Ainda me recordo que, a trabalho, eu estive em São Paulo, há uns 10 anos atrás, e tive a oportunidade de conhecer a secretária de Educação do município de São Paulo, quando era governador, o Dr. Paulo Salim Maluf. E ela trouxe o seu lamento a mim, dizendo: puxa vida, eu nunca respondi processo nenhum. O único processo que eu respondi, ajuizado pelo Ministério Público, foi porque eu não gastei os 25% que a Constituição determina também aos municípios. Então, as pessoas são processadas por gastar. E ela chorando, as pitangas, dizendo: eu fui processada porque não gastei. E realmente, essa é a importância que a Constituição dá à educação, mostrando a sinalização para que tenhamos uma emancipação real na nossa sociedade, para que o concurso público não continue sendo um mero desdobramento das desigualdades da sociedade, onde aquelas pessoas que puderam ter uma boa educação passam em primeiro lugar, e aquelas que não tiveram não obtêm o mesmo mérito. E todos nós sabemos que o concurso público é a menos ruim forma encontrada até aqui de selecionar servidores para cargos efetivos na administração. Mas nós precisamos dar igualdade de tratamento a todos aqueles, começando pela educação. E vejam, Vossas Excelências, esse egrégio tribunal, que já vinha trabalhando esse assunto, produziu uma auditoria operacional da gestão de oferta de profissionais de magistério da rede pública de ensino do Distrito Federal. Eu confesso que, quando li esse trabalho, fiquei, por um lado, encantado com a qualidade do seu produto, mas estarrecido com o seu conteúdo. Estarrecido com o seu conteúdo. Na parte aonde diz o que o tribunal constatou, se encerra dizendo: constatou-se que o sistema de abertura de carência não é assiduamente alimentado e o encaminhamento do professor temporário é feito de forma intempestiva, havendo necessidade de substituição por coordenadores pedagógicos e pela equipe de direção da escola, e até mesmo a liberação dos alunos. Vejam, Vossas Excelências, a Constituição, ela determina que haja um esforço para que a escola possa estimular os pais a trazerem os seus filhos para a escola. E a falta de professor aqui faz com que a escola mande os meninos embora, porque não tem aula. É uma situação inaceitável, Excelência. E esse é o retrato que mostra que a falta de qualidade de ensino público no Distrito Federal, que é absolutamente injustificável, ela pode sim ser corrigida por Vossas Excelências. E olha o que diz então ainda esse trabalho. Assim, além do comprometimento da realização das aulas, há prejuízo à exceção das atividades típicas de coordenação e direção, e ainda risco à seguridade dos alunos
em períodos do dia em que o Estado responde por sua integridade. Esses meninos vão para a rua para fazer o quê? Quando deviam estar na sala de aula. E não estão por falta de uma gestão adequada, que Vossas Excelências, como órgão externo de fiscalização, tem condição de coibir. E é isso, em última instância, que se vem buscar desse egrégio tribunal. Soma de esforços para que todos esses segmentos possam trabalhar em conjunto. A unidade técnica, ela afirma com razão, e todos nós sabemos, que o excelso Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a constitucionalidade das cláusulas de barreira. Eu tenho aqui em mãos acórdão da Suprema Corte, da lavra do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, recurso extraordinário 6.000, não, desculpe, tem muito número aqui, excelência, 635.739 de Alagoas, em que realmente o Supremo Tribunal Federal diz é constitucional a cláusula de barreira. Mas precisamos mergulhar no próprio leading case. Aqui não era concurso de professor, para começar o debate. Era concurso de agente da Polícia Civil do Estado de Alagoas, onde o concurso tem várias etapas e, por uma questão de economia, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, ele com todas as letras, ele diz, nesse ponto observo ainda que as cláusulas de barreira, vejam Vossa Excelência, desde que fundadas em critérios de discriminação adequados, não é qualquer cláusula de barreira, ela tem que estar fundada em critérios de discriminação adequados. Se ela estiver fundada em critérios de discriminação adequados, ela é constitucional. E é inegável, se a pessoa teve uma pontuação X, a outra teve uma pontuação um pouco diferente, eles não são iguais. E o Supremo disse, não viola o princípio da isonomia, a cláusula de barreira que faz um recorte determinado. Mas isso tem que ser dentro de critérios de discriminação adequados, e não em qualquer circunstância. Então, segue Sua Excelência dizendo, dentro dessa perspectiva financeira e de eficiência administrativa, seria desarrazoado permitir que um número imprevisível de candidatos, ainda que classificados, realizasse o referido exame, considerando a limitação de vagas prevista no edital. Portanto, acho que esse é o ponto central do nosso debate. Há que se diferenciar a regra geral estabelecida pela Suprema Corte da possibilidade de exceção a ela mesma, também estabelecida pelo excelso Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, já há muitas décadas, ele emitiu a súmula 347, que diz, o Tribunal de Contas, e não é Tribunal de Contas da União, não, são todos os tribunais de contas. O Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Portanto, aqui há ampla competência para que Vossas Excelências apreciem a constitucionalidade em relação às cláusulas editalícias desse concurso público. Ainda que o concurso já tenha sido homologado, já tenha sido realizado, mesmo porque, se houver inconstitucionalidade, essa inconstitucionalidade não pode gerar efeito jurídico, a não ser que Vossas Excelências ponderem uma limitação temporal ou qualquer outra coisa assim, como hoje se admite. Excelências, a questão é que essa situação encerra um absurdo. E, em sede de admissibilidade, Vossas Excelências hão de admitir o debate. É importante que se diga, não estão nesse momento aqui já declarando a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de qualquer cláusula ou conteúdo do edital. Apenas nesse momento, Vossas Excelências estarão permitindo que a Corte se debruce, permitindo que a Corte realmente mergulhe no debate e possa chegar a uma conclusão que nós esperamos, mas eventualmente pode não ser essa, que declare a ilegalidade inconstitucional que encerra esse edital. Vejam, Vossa Excelência, aparentemente, porque aqui também há desvio de finalidade, aparentemente, a cláusula
ela parece que está dentro da normalidade, dentro do que a Suprema Corte admitiu como válida a cláusula de barreira. Ela diz: somente os candidatos considerados aprovados e classificados na prova objetiva de múltipla escolha, até a classificação correspondente a 5 vezes o número de vagas ofertadas nesse edital, porque evidentemente a vida anda, né? Novas vagas vão sendo abertas. O próprio edital, ele fala no item 12.9, o cronograma de nomeação dos candidatos aprovados no certame, objeto desse edital, prevê as nomeações de 201 candidatos por semestre a partir do 1º de 2014 até o total de 804 candidatos. Isso aqui não se realizou e não tem como se realizar. Por quê? Porque o número ínfimo de vagas que foram relacionadas no edital, ele tem um descompasso completamente fora da realidade. E é isso que Vossas Excelências têm a oportunidade, eu tenho certeza que farão, admitindo ou não essa representação. Mas farão com muito mais propriedade e com muito mais legitimidade com o reforço de um requerimento vindo da totalidade dos 24 deputados que integram a egrégia Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então vejam, Vossas Excelências, por que esse número limitado de vagas faz com que se torne o edital manifestamente inconstitucional? Porque ao administrador, em geral, ao definir se há necessidade ou não de se fazer um concurso, Excelência, eu percebo aqui pelo meu cronômetro que eu já estou começando a me exceder nos 15 minutos, então peço a Vossa Excelência que me conceda a prorrogação por outros 15, apenas para completar. Vossa Excelência tem mais 15 minutos para poder concluir. De qualquer forma, Excelências, vejam que num concurso normal, a administração tem sim discricionariedade de definir se precisa ou não daquele cargo ser preenchido. Pode haver o cargo, mas não obrigatoriamente haver a necessidade. Mas em relação à situação do ensino, não há discricionariedade, Excelências, porque a Constituição ela é absolutamente clara ao determinar como um dever da administração pública propiciar a educação para todos. O artigo 205 diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo de cidadania e sua qualificação para o trabalho. Como nós estaremos preparando esses alunos para o seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa, o seu preparo para a cidadania, o seu preparo para o trabalho, sem professor em sala de aula, com alunos sendo devolvidos para as suas casas no horário que tinham que estar na escola estudando? Aqui, esse edital, ele encerra flagrante inconstitucionalidade. E vejam bem, a Constituição ainda vai além, Excelências. O artigo 208 diz: o dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de... Observe o parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade para a autoridade competente. E aqui, Excelência, eu quero fazer um depoimento de público, especialmente porque também estou representando os excelentíssimos parlamentares que têm com a sua fala a prerrogativa de dizer, sem nenhum temor, né, aquilo que estão observando. A Câmara Legislativa promoveu uma audiência pública, senhor presidente, para debater esse assunto. E lá esteve presente o excelentíssimo professor Denilson da Costa, então secretário de Educação do Distrito Federal. E Sua Excelência nos honrou com a participação à mesa, usou da palavra e fez um depoimento que talvez eu não consiga reproduzir exatamente, mas o que ele disse foi o seguinte: ele manifestou consternação ao ver o número de vagas inseridas no concurso. E disse: eu liguei para o secretário da administração para me queixar. E mesmo assim permaneceu um número insignificante. É lamentável
que uma situação dessa ocorra na capital da República. Isso nos leva a pensar, porque evidentemente presumimos a boa-fé de todos, mas é possível que haja sim desvio de finalidade aqui, que é aquela figura jurídica, que a aparência, ela é toda perfeitinha, mas o conteúdo, ele não chega ao resultado desejado realmente pela administração, e sim resultado nem sempre reconhecível publicamente. Eu realmente não sei a quem possa interessar um concurso público desse, que no final das contas não cumpre a sua finalidade. Por quê? Esses professores foram chamados já praticamente na primeira sentada. O concurso praticamente não durou nem 6 meses. E as escolas estão vazias, sem professores titulares de carreira, sendo ocupadas essas vagas por professores temporários. Honrosos professores temporários, nós não temos nada contra os professores temporários, muitos dos nossos professores aqui exercem funções temporárias na administração, mas é uma relação precária. Não sei aqui qual a experiência de Vossas Excelências com o magistério e com a educação. Eu, particularmente, tenho alguma experiência no magistério, fui professor do CEUB por 25 anos, senhor presidente. Hoje me honra muito ser professor do IESB, aqui no Distrito Federal, e também hoje sou professor da Universidade de Brasília no Departamento de Sociologia, não no Departamento de Direito, onde fiz meu mestrado e meu doutorado. A quebra de continuidade, ela é muito ruim para os alunos, todo mundo sabe disso. A substituição de um professor por outro já é traumática por si só. E isso às vezes é inevitável, porque a professora fica grávida, tem que se ausentar para a sua merecida licença maternidade, então tem que ser substituída. Tem algumas circunstâncias que não tem jeito. Agora, a quebra de continuidade e até a falta de professor por essa manifesta falta de uma adequada gestão de pessoal, isso sim é intolerável. E, na verdade, Vossas Excelências têm competência para isso, têm competência para declarar a inconstitucionalidade desse edital, e com essas considerações, senhor presidente, eu encerro, assim, confiando que Vossas Excelências, mais uma vez, como tem prestado grandes serviços a esse Distrito Federal, hão de admitir essa representação para que possam, depois de uma reflexão mais profunda, declarar não só a inconstitucionalidade do item 9.1, mas também a insuficiência de vagas adequadas que foi relacionado no seu anexo 1. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço ao doutor Ulisses Borges da Rezende e devolvo, então, a palavra ao conselheiro Manuel de Andrade para o seu voto.